Deus seja louvado para sempre e eternamente. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma mensagem direto do coração de Deus para o teu, para o meu, para o nosso coração. E hoje vamos estar lendo no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o médico amado Lucas, no capítulo de número 24 e versículo de número 32, que diz assim: E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Versículo 33, E na mesma hora levantando-se, voltaram-se para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Versículo 34, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Esse texto é um texto muito conhecido de todos aqueles que são leitores ávidos da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E quando nós falamos de Lucas, nós falamos que ele narra com muita riqueza de detalhes tudo o que aconteceu naquela sexta-feira. É interessante nós observarmos tudo a respeito do capítulo de número 24, mas principalmente a partir do versículo 13 até o versículo de número 35, porque o evangelista Lucas, ele narra com muita exatidão todos os fatos ocorridos naquela sexta-feira. Esse médico, nós falamos, o médico amado Lucas, né? Ele tem uma riqueza de detalhes, porque ele é o único que fala que Jesus é o homem perfeito. Isso é muito interessante. É claro que médico, ele sabe tudo sobre a anatomia humana, e por essa razão nós começamos então a falar um pouco sobre aquela cidade. Emaús. Emaús é uma palavra que, do grego, né, tem um significado assim, riacho quente. Olha só, Emaús ela é conhecida como Nicópolis e era um povoado da Palestina entre os séculos III e o século VII depois de Cristo. Era uma cidade localizada em aproximadamente 30 quilômetros a oeste de Jerusalém, na fronteira entre a estrada que leva a Jafa, Jerusalém, e também na fronteira entre as montanhas da Judéia e o vale de Aijalon. E perto de Emaús, que é lógico que é perto de Emaús, que aquela estrada leva tanto também a Jerusalém e se divide entre o ramo norte, através de Beit Horon, e o ramo sul, através de Kiryat Jearim. Atualmente o lugar sagrado de Emaús, no cruzamento de Latrum, entre Jerusalém e Tel Aviv, fica a 20 minutos. E é muito interessante porque existe também o aeroporto ali chamado de Ben Gurion, e está aberto aos visitantes, né? E ele fica bem próximo, 20 minutos daquela localidade. Todavia, tudo acontece naquela sexta-feira. Nós precisamos olhar com muita exatidão a Bíblia Sagrada e prestarmos atenção, pelo menos, em 3 coisas quando nós lemos algum texto que está falando a respeito da pessoa bendita, santa e sacrossanta, que é Jesus. Primeiro, toda vez que nós encontrarmos em um texto bíblico a pessoa de Jesus, é importante nós observarmos com quem Jesus estava falando. Segundo, o que Jesus estava falando. Terceiro, por que Jesus estava falando. É muito interessante. Todos os textos bíblicos, se nós queremos ter uma compreensão com mais exatidão, se nós queremos ter uma compreensão mais sucinta, mas também mais objetiva, é preciso observar esses 3 pontos específicos. Uma outra coisa que me chama muita atenção, Patrícia está aí, Patrícia Almeida, paz do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe você e a sua casa. Uma outra coisa interessante é que o programa de Deus é sempre assim. E se você pode, e eu sei que você pode, Patrícia, compartilhe bastante a live aí para que nós possamos crescer aqui nessa página que eu inaugurei. Começamos, na verdade, com poucos dias, né? Eu estava fazendo diretamente pelo meu perfil, mas então começamos aqui pela página para a gente ter mais engajamento e crescermos também em relevância aqui. Todavia, gratidão a todos e cada um que puder compartilhar, sendo assim nós vamos ganhar mais almas para o reino de Deus. Minha gratidão a todos vocês. Então, vamos lá. Primeiro, o programa de Deus é assim. Conforme nós lemos em João, capítulo 4, versículo 35, quando nós observamos ali que Jesus falou assim, olha, levantai os vossos olhos e olhai. Primeiro, visão. Em Números capítulo 24 e versículo 4 e também Atos capítulo 16 e versículo 10,
nós encontramos um texto ligado, relativo à visão. Segundo, o programa de Deus é assim: ouvi, Deuteronômio capítulo 28 e versículo 2. E é interessante nós olharmos principalmente, né, esses talentos que Deus deu para nós, ou melhor, por que não dizer, esses talentos naturais, que é essa questão que está ligada à visão, ao tato, ao olfato, ao paladar, etc. Então, esses 5 sentidos naturais, eles nos remetem a entendermos melhor, porque tudo que Deus fez, eu sempre digo isso, Deus fez com propósito específico. Deus jamais fez qualquer coisa sem propósito específico. Tudo que Deus fez, Ele fez com propósito específico. Inclusive, os 5 sentidos naturais do corpo, nós estamos falando. E em terceiro lugar, conforme está em Êxodo capítulo 4, versículo 12, o falar. Então, mas essas 3 coisas são muito importantes nesses 5 sentidos naturais: visão, o olfato e também a fala. Isso é muito interessante. Há uma conexão com a visão, porque você é a medida daquilo que você vê. Tem pessoas que, na verdade, às vezes vê problema, vê luto, vê dificuldades, só enxerga isso. É claro que isso está muito relacionado emocionalmente também com aquela pessoa que, quem sabe, tem uma ferida emocional. Deixamos isso para outra hora. Mas o importante é que aqueles fatos ocorridos naquela sexta-feira, conforme o capítulo 24 de Lucas e o versículo 14, nós entendemos que eles ficaram fixados naquela cesta do martírio, aquela cesta da paixão, aquela cesta tenebrosa, aquela cesta do luto, né? Aquela cesta da tristeza que todo o mundo da época, principalmente aqueles que estavam ali em volta, né, viram, perceberam e sofreram com aquele martírio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos mostra que a sexta passou, o sábado veio e, consequentemente, o domingo. Nós não ficamos presos na sexta porque a sexta nos remete ao luto, à tristeza, à melancolia. E quantas são, deixa eu já abrir um parênteses, né? Quantas são as pessoas que estão presas, principalmente na sexta-feira da paixão? Vive do passado, do que aconteceu, daquilo que tudo que estava acontecendo lá no passado, né? Nós precisamos cada dia mais estarmos conscientes de que precisamos avançar e entender que a sexta aconteceu tudo isso, mas Jesus ressuscitou. Por isso nós encontramos aqui algumas coisas que me chamam muita atenção. Existem muitos crentes presos no passado, fixados no passado, regredidos no passado, com recalques do passado. E assim nós observamos que há um luto muito grande daqueles que estão presos no passado. E quando as pessoas ficam presas no passado, elas sofrem muito por causa desses recalques, porque geralmente essas pessoas que estão presas no seu passado, elas ainda estão com aquele cordão umbilical ainda lá, sendo alimentado por tudo aquilo que aconteceu outrora, quando na verdade nós sabemos que Jesus Cristo veio, nasceu, morreu, mas não só morreu, Ele ressuscitou para que pudéssemos, claro, com toda certeza, estarmos livres e livres definitivamente. Então, se você é uma pessoa que está ficando muito triste porque alguma coisa lhe aconteceu no teu passado, eu quero te dizer uma coisa. O diabo sabe de tudo o que aconteceu no nosso passado. Ele sabe muito bem do que aconteceu ontem, mas ele não sabe de nada que vai suceder amanhã. Porque o amanhã é futuro, o ontem é passado, o hoje é presente. E nós precisamos viver o presente como fosse a maior dádiva, porque a maior dádiva de Deus para nós é hoje. O amanhã ainda está a desenrolar. A Bíblia diz que um dia faz declaração a outro dia. Então deixa o dia de amanhã que tudo vai acontecer para a glória do nome de Jesus. Mas não ficamos presos, porque uma pessoa que fica nesses recalques, isso vem nos sonhos. Você sabia que uma pessoa que foi ferida, eu falei um dia desse aqui sobre feridas emocionais, né? As pessoas que ficam muito presas no passado, elas sofrem muito,
Muito, muito. Por quê? Porque ela fica simplesmente rememorando tudo aquilo ali. Ela rebobina tudo aquilo. Então ela volta ao seu passado e começa a sofrer mais de uma vez. Deixe o passado para lá. Eu não estou dizendo que você vai esquecer. Não, eu não estou te prometendo isso. Eu estou dizendo que o sangue de Jesus nos purificou e nos purifica de todo o pecado. Então você pode ir avante, você pode vencer, você pode ter êxito, você pode ter sucesso, você pode ter completa vitória olhando para frente. É bom entendermos que na morte de Jesus, Ele nos perdoou. Na sua ressurreição, Ele nos justificou. Isso é tão lindo que eu vou repetir. Na sua morte, Ele nos perdoou. Na sua ressurreição, Ele nos justificou. É por isso que a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé. Olha que coisa linda. Você tem fé? Então você crê todo aquilo que aconteceu naquele programa satânico, mas que resultou em glória para a igreja, que foi a crucificação. Então, Ele foi crucificado, mas tem uma coisa, Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Uma outra coisa que eu penso que nós precisamos trabalhar, principalmente aqueles que estão presos no passado, é sempre olhar e fazer uma curva, dando uma olhadinha lá, não para ficar ou para voltar a ficar totalmente penalizado, cheio de culpa, cheio de cobrança, mas totalmente olhar para o passado para entender, eu tenho memória, o Senhor me tirou de lá com mão forte, aleluia, e me levou ou me transportou para o maravilhoso reino do Filho do seu amor. Então, não ficamos presos ao passado, vamos olhar para o futuro, porque tem muita coisa para acontecer e eu tenho convicção disso. O nosso futuro será melhor do que o nosso passado. Se você crê, você pode dizer um amém? Então, vamos continuar. Nós observamos que no versículo 19, por exemplo, eles estavam devotados. Olha os conflitos que eles viveram, aqueles dois discípulos do caminho de Emaús, né? Aquele discípulo do caminho de Emaús, eles disseram a Jesus, o que eles disseram a Jesus? Eles disseram para Jesus o seguinte, olha, tudo o que aconteceu, Jesus ia remir Israel, ia redimir o povo de Israel, mas a história acabou, porque ele morreu, tudo está acabado, tudo está terminado, mas não estava terminado, porque Jesus estava no meio deles. Prossigamos. Nós observamos que no versículo 22 houve uma admiração. No versículo 21 até o versículo 23 teve uma esperança renovada. No versículo 21 também havia uma esperança desmoronada. Olha que coisa triste. Mas quando nós chegamos no versículo 24, houve uma convicção incompleta. Eu estou narrando os fatos que aconteceram naquela sexta-feira penumbra, triste, melancólica, depressiva, etc., que está baseado em Lucas capítulo 24 e versículo de número 13 a seguir. Nós vemos uma outra coisa, quando chega, por exemplo, eles começam a manifestar, eles dizem assim, tudo isso aconteceu, mas aconteceu porque eu acho que ele era desconhecido, e assim nós começamos a observar, porque se nós começarmos a falar de Cristo, quando a gente fala de Cristo, ele chega perto, porque está no versículo 15. Olha só, ele aproximou dos discípulos. Que privilégio. Eu fico pensando no privilégio que teve os discípulos no caminho de Emaús. Imagine você, se coloque no lugar um pouquinho para você. Aquela situação de esperança que tinha se esvaído. A esperança, porque a Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Aquela esperança que tinha saído do seu coração. Jesus aproxima deles. E o que é que Jesus fala? Jesus começa a expor a palavra, as sagradas escrituras. E aí começa a ter um efeito. E eu fico pensando que todas as vezes que nós falarmos da Sagrada Escritura, vai ter um efeito nos corações. Pode ter certeza. Eu fico vendo alguns pregadores muito preocupados com a reação do público, porque embora nesses dias o público é muito flutuante, mas quando nós começamos a expor a palavra de Deus, com certeza vai haver o fogo do Espírito, porque a palavra é fogo, né? A palavra é mel, a palavra é martelo, a palavra é espada, etc. Vamos mais um pouquinho. Quais seriam os trechos que Jesus explicou? Eu quase que faria com certeza, mas eu queria deixar para o seu elevo
espiritual. Alguns deles para você depois estudar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Também o capítulo 22, versículo 8 de Gênesis. Também Êxodo capítulo 12. Também Levítico capítulo 16. Também Números capítulo 21, versículo 9. Também Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 até o versículo 18. Isaías capítulo 7, versículo 14. São alguns que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer para o teu livro espiritual. Nesse mesmo instante, a Bíblia diz que lhes abriram os olhos e o reconheceram, no versículo 31 do capítulo 24. E eu fico pensando quantas vezes nós não tomamos posse de uma bênção por causa dos nossos olhos. Eu não sei você, mas eu creio que já aconteceu comigo. Às vezes por causa das minhas próprias neuroses, quem sabe por causa de uma situação adversa ou circunstancial. O que acontece comigo é que às vezes a bênção está tão próxima. Eu lembro de Agar, quando o filho dela chorava no deserto e ela ficou pedindo misericórdia, pensando que o filho ia morrer. Filho de Abraão não morre no deserto. Foi quando o anjo apareceu e falou assim: olhe para outro lado. Às vezes nós ficamos muito fixados no problema, nós ficamos fixados no dilema, nós ficamos fixados nas indecisões, nós ficamos às vezes fixados nas nossas próprias neuroses acentuadas. E o que acontece é que nós perdemos um pouco da visão. Esses dois discípulos nos remetem a pensar o quão é importante estarmos com as nossas visões bem abertas. Eu estou falando de visão espiritual. Os olhos, nós temos dois, que é físico, os olhos físicos, que é o do direito e o da esquerda. Eu estou falando dos olhos do entendimento, dos olhos espirituais. A Bíblia diz em Efésios que nós temos 4 olhos e eles são iluminados pelo Espírito Santo. Veja bem, quantas são as pessoas, né, que às vezes falam assim: eu tenho 4 olhos porque eu uso esses 2 e uso os outros de fora. Não, existe 2 de dentro que são iluminados, pelo Espírito Santo. Vamos lá. Então nós observamos que os olhos espirituais dos discípulos abriram, isto é, os olhos do entendimento e da revelação. Eu gostaria que você viesse a convir comigo. Quando os olhos da revelação abrem, um enorme horizonte também se abre à nossa frente. Todas as vezes que os olhos da revelação espiritual abrem, nós começamos a ver possibilidade em vez de problemas. Todas as vezes que os olhos espirituais abrem, nós começamos a enxergar além dos horizontes. Nós começamos a ver que, na verdade, Deus jamais vai perder esta batalha. Jamais vai perder esse momento tão cruciante que nós estamos vivendo. Deus não vai nos deixar sermos vencidos. O inimigo será desbaratado, porque maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com eles lá fora. Guarde bem esta mensagem. Os olhos do entendimento e da revelação. E eu queria citar esse texto, porque quem sabe você gosta de anotar. Existem crentes que gostam de anotar os textos bíblicos, né? Quando o pregador está narrando, pregando a palavra. Efésios capítulo 1, versículo 17 e o versículo 18. Revelação. Quando nós falamos sobre revelação, nós estamos falando da capacidade dada por Deus de ver aquilo que o mundo não vê. Revelação é uma operação do Espírito de contemplar aquilo que você recebe hoje, mas só vai tocar as mãos amanhã. Olha só que coisa linda. Eu gostei tanto que eu vou repetir. Revelação é a capacidade dada por Deus de ver aquilo que o mundo não vê. Revelação é uma operação do Espírito de contemplar aquilo que você recebe hoje, mas só vai tocar as mãos amanhã. Olha que coisa linda. Quantas pessoas que distorcem a palavra revelação. Está na moda hoje as pessoas usarem a palavra revelação para tantos outros sentidos espúrios. Mas nós sabemos que a palavra revelação, ela traz esse bojo, no seu bojo, esse que nós acabamos de citar aqui. Efésios, capítulo 1, e versículo de número 17. Eu queria falar um pouco sobre o coração, porque quando Jesus começou a expor as Sagradas Escrituras para os discípulos no caminho de Emaús, aconteceu um fato. O fato que aconteceu é que o coração deles queimava. Em algumas traduções diz queimava. Em outras traduções diz ardia,
Que coisa tremenda. Eu já citei alguns textos aqui e eu queria falar um pouco sobre o coração. O coração bate normalmente de 60 a 100 vezes por minuto nas pessoas adultas. Quantas vezes bate o coração humano ao dia? No corpo humano, a circulação é feita através do sistema fechado de vasos sanguíneos, cujo centro funcional é o coração. É um órgão musculoso do tamanho aproximado de um punho fechado, ou seja, desse tamanho. É interessante que ele pesa em média 400 gramas e tem cerca de 12 centímetros de comprimento, por 8 a 9 centímetros de largura. Pesa em média 250 gramas a 300 nas pessoas adultas. Localiza-se na parte central da caixa torácica, um pouco inclinado para a esquerda. Sua função primordial é garantir que o sangue circule por todo o corpo. Se você viver até os 70 anos, seu coração baterá em média 2,5 bilhões de vezes, isto é, 38 milhões de vezes em um ano, 100 mil vezes em um dia, 72 vezes por minuto. Que coisa tremenda é o nosso coração. Você sabia disso? A Bíblia nos mostra que o coração humano, em sua condição natural, ele é perverso, traiçoeiro, enganador, conforme Jeremias capítulo 17, versículo 9. Quando somos salvos, o Espírito Santo cria um coração novo dentro de nós. Salmo de número 17, versículo 3. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Veja bem o coração humano em sua condição natural. Deus requer encher, Ele quer encher, digo, o nosso coração com novas ideias e atitudes, conforme Números capítulo 7, versículo 5. Reis capítulo 10, versículo 27. E 2 de Coríntios capítulo 8 e versículo 16. Eu quero trazer também 12 características de um coração saudável. Primeiro, o coração saudável em bom estado é o coração alegre. Êxodo capítulo 4, versículo 14, 1 Samuel 25 e 36. Segundo, uma das características de um coração saudável, o coração aplicado. Deuteronômio capítulo 32 e versículo 46. Terceiro, o coração bondoso. Deuteronômio capítulo 28, versículo 47. Quarto, o coração cheio de palavras boas. Salmo de número 45 e versículo 1. O coração contento. Salmo 51 e versículo 17. O coração convertido. Deuteronômio capítulo 30, versículo 10. E segundo o livro histórico de Reis, capítulo 23 e versículo 25. O coração dedicado. Juízes capítulo 5, versículo 9. O coração descoberto diante de Deus. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O coração disposto. Êxodo capítulo 35, versículo 22 e o versículo 34. E o coração entendido. 1 livro de Reis capítulo 3 e versículo 9. O coração fiel. Deuteronômio capítulo 17, versículo 17. E Números capítulo 9 e versículo 8. O coração firme, ou seja, que não está enfermo. Jó, capítulo 41, versículo 24. Salmo, de número 44, versículo 18. E o salmista também disse, no Salmo 112, e versículo de número 7. Porventura, não queimava o nosso coração quando ele falava? O coração, em seu significado moral no Antigo Testamento, inclui emoções, a razão e a vontade. Eu quero ir um pouquinho mais à frente, porque não vou alongar muito aqui, tendo em vista que a exiguidade do tempo também é grande. Por que o coração dos discípulos ardiam? Você sabia por quê? Em São João, capítulo de número 8, versículo 12, a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Em Apocalipse, ele é a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Gênesis 3 e 15. Em Gênesis, ele é a escada de Jacó. Gênesis capítulo 28. No Salmo, ele é o nosso pastor. Salmo 23. Em João, ele é o bom pastor. João capítulo 10, versículo 9. Em Hebreus, ele é o grande pastor. Hebreus capítulo 13. Em 1 Pedro, ele é o sumo pastor. 1 de Pedro capítulo 5. Em Malaquias, ele é o sol da justiça.
Malaquias, capítulo 4 e versículo 8. Em Mateus, ao longo do Evangelho, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Cantares, é o amado de nossas almas, é o noivo da igreja. Em Cantares, ele é o amado de nossas almas, o noivo da igreja, repito. E nós começamos a observar que quando a gente fala sobre Jesus, é importante falar sobre 10 notáveis profecias acerca do ministério terreno de Jesus. Jesus seria precedido por um mensageiro, João Batista. Jesus entrando no templo, Malaquias 3:1. Jesus proclamando as boas novas, Isaías 61, versículo 1-3. Jesus cheio do Espírito, Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Jesus ministrando na Galileia, Isaías capítulo 9 e versículo 1. Eu quero que você entenda que existem algumas razões por que nós pregamos acerca de Jesus. Porque nós sabemos que ele não está no túmulo, ele está vivo e vivo para todo sempre. E por esta razão eu quero deixar esta mensagem. Por que o coração daqueles discípulos ardiam? Queira você também ler a palavra, meditar na palavra, buscar a palavra, comer a palavra de Deus, degustar esta palavra, e com certeza a sua vida jamais será a mesma. O Senhor transformou a minha vida quando eu era simplesmente um adolescente, e nunca mais eu parei de ler, parei de meditar, parei de estar degustando esta palavra. Cada dia mais eu vou aprendendo e cada dia mais eu vou lendo. Quanto mais eu vou lendo, mais eu vou aprendendo e mais eu vou crescendo. Queiras tu também fazer isso? Eu quero que você entenda que quando nós estamos falando sobre o coração, é importante dizer que ele é um dos mais importante órgão do nosso corpo. Deus quer trocar o teu coração. Deus quer te dar um coração novo, cheio de esperança, cheio de vigor, cheio do Espírito. Porque quando a gente fala do coração, nós usamos uma expressão grega cardia, que de lá advém essa palavra, e nós sabemos muito bem que não está falando simplesmente de um músculo, mas está falando do nosso espírito, da forma de nós comunicarmos com Deus, que é através do nosso espírito humano, e quando o Espírito Santo, através da sua comunhão com Deus, você consegue, por exemplo, penetrar além do véu. Aleluia! E que o Espírito de Deus possa abrir os nossos olhos nesses dias. Que o Espírito Santo de Deus possa nos dar convicção nesse tempo de batalha espiritual, nesse tempo que nós estamos vivendo, que nós precisamos cada dia mais pedir ao Senhor: Senhor, não deixe a chama apagar. Não deixe a chama apagar no meu coração, porque eu quero fazer a tua obra, eu quero ganhar almas, eu quero viver com mais intrepidez, eu quero viver com mais dinamismo, eu quero viver com mais vida e quero ser mais do que vencedor. Eu quero orar nesse instante por você. Eu quero orar pela sua casa, pela sua vida como um todo, pelos seus sonhos. Algumas pessoas nos pedem oração e nós vamos estar incluindo agora, suplicando da parte de Deus que Ele venha tocar no teu coração. Que Ele venha te dar neste dia uma vitória plena e completa, porque eu estou convicto de que o maior está conosco do que aquele que está lá fora no mundo. Os nossos inimigos serão todos desbaratados, porque há poder no sangue de Jesus. Se você quiser depois essa mensagem na íntegra, eu tenho uma apostila escrito com esse tema e baseado nesse texto, que é Lucas capítulo 24 e versículo de número 13 até o versículo 35. Queira adquirir também os nossos livros que nós temos escritos na plataforma Clube de Autores. É só você ir lá e digitar Edivaldo Miranda, logo você vai ser remetido então à plataforma Clube de Autores. Deus abençoe a todos, vamos estar orando nesse instante e eu profetizo vitória, eu profetizo um avivamento sobre a sua casa, sobre os seus ideais, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora, eu peço a tua bênção por aqueles que estão vivendo, Senhor, fixados no passado, recalcados no passado, deprimidos no passado, imprimidos com o passado. Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor liberte essas vidas agora,
que estão, Senhor, nas amarras de Satanás, mas que seja despedaçado agora pelo poder que há no teu nome, e que teu bom Espírito possa agora, Senhor, agir em evidência para com a vida de todos aqueles que estão, Senhor, agora nos vendo e aqueles que posteriormente vão estar vendo e ouvindo esta palavra. Que teu Espírito Santo possa entrar em evidência para agir como sempre age, Senhor, desfazendo todo o mal, abrindo todas as portas, dando vitória plena e completa sobre a vida de cada um. A todos e a cada um sejam abençoados nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida abundantemente, no nome de Jesus.